Fala, galerinha do YouTube! Nessa aula a gente vai preparar um negócio bem legalzinho que a gente vai resolver alguns exercícios de limites que a gente tem feito removendo indeterminações. Eu fiz um pouquinho numa aula anterior que era bem importante e agora é uma aula mais de exercício. A gente vai resolver 3 exemplos para ver se você domina bem essa técnica quando a gente estiver tratando de funções polinomiais no numerador e no denominador. Dá uma olhadinha só o que eu separei para vocês. Eu tenho um exemplo aqui que é o limite dessa função toda quando x tende a menos 2. Lembra que eu comentei com vocês que a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar se a gente está falando mesmo de uma indeterminação? Então substitua simbolicamente o valor aqui de x igual a menos 2. Quando você faz isso, o que você encontra é 0 dividido por 0. Em matemática, isso aqui é chamado de indeterminação. Significa que você tentou substituir um valor na função que ele não existe. Entretanto, isso não significa que o limite da função não existe necessariamente. Pode ser que ele exista, pode ser que não. Então a gente pode analisar a indeterminação. Mas para a gente resolver esse problema, vamos extrair alguns significados disso daqui? Olha só, se zera esse polinômio, ou se zera esse polinômio, a primeira coisa que a gente pode afirmar de x igual a menos 2 é que ele é raiz dos polinômios. Vou escrever esse resultado porque ele é bem relevante. Esse valor é raiz. Lembre-se lá das aulas de fundamentos de matemática. O fato de que um valor é raiz significa que ele zera a função. Ele zera o x² menos x menos 6 e zera aquele ali. Inclusive, é por isso que gerou uma indeterminação. E quando a gente está tratando de polinômios, existe um dispositivo que a gente chama de dispositivo prático de Briot-Ruffini, que ele permite escrever o polinômio na forma fatorada, e isso vai ajudar a gente. Então vamos lembrar desse dispositivo? Vou fazer esse dispositivo para o primeiro polinômio. Funciona assim, olha só a estratégia. Na primeira linha do dispositivo, eu coloco os coeficientes do polinômio, do maior para o menor. 1x², menos 1x e menos 6. Na segunda linha, essa primeira coluna, eu coloco qual que é a provável ou a raiz. Nesse caso, a gente já sabe que ele é raiz, porque a gente testou substituindo no primeiro resultado que estava aqui. E na sequência, eu abaixo esse termo e faço algumas multiplicações. Esse vezes esse soma com aquele lá. 1 vezes menos 2 somado com menos 1 dá menos 3. Faço novamente. Menos 3 vezes menos 2 dá 6, somado com aquele ali dá 0. Se a gente obteve o valor de 0, isso significa para a gente que isso daqui é raiz. E agora a gente consegue fazer uma leitura diferente desse polinômio. Esse polinômio que ele estava escrito como x² menos x menos 6, agora ele é escrito assim, ó. X menos 3, que é esse resultado extraído daqui, vezes x mais 2. Faz a prova real, faz a multiplicação. Eu vou fazer aqui bem rapidinho para a gente ver, ó. Esse polinômio que a gente obteve aqui é exatamente a forma fatorada daquele ali. Então, é o mesmo resultado que a gente obteve. E o método de Briot-Ruffini, ele permite fazer isso. Por que utilizar o método de Briot-Ruffini e não qualquer outro aqui? Justamente porque a gente já conhece a raiz. Geralmente, se você obteve uma indeterminação, você sabe que aquele valor está representando uma raiz no polinômio que está dando problema. Então, o método de Briot-Ruffini ele é muito bom quando você já conhece a raiz. Você não precisa fazer a divisão inteira do polinômio, quando você tem um polinômio de ordem 3, 4, 5 e assim por diante. Isso aqui já é o suficiente. Só que é importante que você use esse método também no outro polinômio, que é o polinômio x² mais x menos 2. Vamos fazer isso aqui rapidinho? X² mais x menos 2. Menos 2 é a raiz.
Essa expressão que está aqui é a forma fatorada do polinômio x² mais x menos 2. Faz a prova real novamente, você vai perceber que a gente obtém aquele resultado que tinha antes. Agora, com a forma fatorada, eu posso continuar a resolução do limite que eu estou resolvendo. Vamos ver como isso aqui vai ficar? Eu vou reescrever esse limite dessa forma. Limite x tendendo a menos 2 de... Quando a gente coloca a forma fatorada, você já começa a perceber que você pode simplificar esses resultados, obtendo assim. Esse é o resultado do limite. E percebe então como que a gente consegue construir isso? Justamente substituindo esses valores e removendo a indeterminação. Vale lembrar que essa técnica ele está construindo uma função nova que é igual em todos os pontos, com exceção do daquele ponto do domínio que a gente teve indeterminação, que é x igual a menos 2. A gente analisa a vizinhança dessa função pela análise dessa vizinhança, que é bem mais simples, porque ela tem uma característica que é o fato que a função é contínua, que a gente chamou. Vamos fazer mais um exemplo para ver se a gente consegue compreender? Por exemplo, nesse segundo exemplo que eu separei aqui, eu tenho o limite de x tendendo a 1 de 2x² mais x² menos 4x mais 1 divididos por esse polinômio. E eu vou fazer algo parecido para a gente encontrar qual que é esse limite. Fatorar. Primeira coisa que você vai perceber é que x igual a 1 é a raiz desse polinômio. Substituindo, a gente encontra 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Sabendo disso, a gente vai usar o método de Breuer-Ruffini. Num primeiro momento, 2x³ mais x² menos 4x mais 1. No método de Breuer-Ruffini, eu coloco na primeira linha os coeficientes desse polinômio. 2, 1, menos 4 e 1. E aqui eu coloco a raiz, que é 1. Eu não testei ali para substituir, mas já no método, se eu encontrar 0 aqui, vou ter certeza que isso é uma raiz. Baixo 2 e faço as contas. Esse vezes esse, somado com o próximo. Esse vezes esse, somado com o próximo. Esse vezes esse, somado com o próximo, zerou, indicando que é uma raiz. Esses coeficientes que sobraram, ele indica pra gente um polinômio de uma ordem menor do que era antes. Então, basicamente, eu posso reescrever esse polinômio dessa forma. Ó. 2x² mais 3x menos 1, que multiplica a raiz, que é x menos 1. A raiz é 1, escrito na forma fatorada, a gente obtém isso daqui. Costume a fazer a prova real, não vou fazê-la aqui, mas você vai perceber que fazendo o produto a gente encontra isso dali. Veja que o método de Breuer-Ruffini, ele fatora parcialmente o polinômio, porque eu não sei quais são as outras raízes. Eu precisaria abrir esses termos aqui para encontrar as outras duas raízes, que podem ser complexas, podem ser reais repetidas e assim por diante. Mas eu não tenho essa necessidade, porque o que está me causando a indeterminação no limite é justamente esse x menos 1, então eu não tenho necessidade de fazer isso. Mas é importante que eu fatore o outro polinômio. Vamos fazer isso. O outro polinômio é esse, x². Coloco no Breuer-Ruffini, em primeiro momento, na primeira linha, os coeficientes. 1x² menos 3x², 5x e menos 3. E 1 é a provável raiz. Vamos fazer a operação. Esse vezes esse somado com esse. De fato, é uma raiz. E eu posso escrever esse polinômio evidenciando a raiz. Ficou x², porque é 1 grau a menos daquele outro que a gente tinha, que era o cubo, menos 2x mais 3, que multiplica x menos 1. Fatorando esse polinômio, finalmente eu posso reescrever esse limite. Ele vai ficar assim, ó. Limite de x tendendo a 1 de... Esse polinômio ficou 2x² mais 3x menos 1. A gente pode simplificar para criar uma função que é exatamente igual a outra em todos os pontos, com exceção de x igual a 1. E ela é contínua.
E a gente pode finalmente substituir o valor de 1. 1 vezes 2 mais 3 menos 1. 1 menos 2 mais 3. E a gente obtém o resultado desse limite. Então veja que a gente vai encontrando cada um desses resultados fatorando pelo método de Breuer-Ruffini. É bastante importante que para você resolver esses problemas, você não perca seu tempo encontrando mais raízes do que o necessário. Isso que a gente acaba acompanhando quando o aluno vai fazer esse tipo de problema, geralmente ele acaba querendo encontrar, às vezes, todas as raízes. Eu realmente não sei porque vocês querem fazer isso, mas às vezes vocês fazem isso, querem encontrar todas as raízes quando não tem necessidade. O problema, se ele indicou indeterminação, já está indicando para você qual que é a raiz. Use o método Breuer-Ruffini para fatorar, que vai te salvar muito trabalho, que às vezes pode ser inútil. Em alguns casos, claro, você vai precisar encontrar as raízes, mas ainda não é o momento para isso. Você que já consegue resolver esses exercícios desse jeito. Então, tem dificuldade? Manda um salve aí, posta um comentário e a gente vai se conversando. Tchau, tchau.